Boa noite, igreja. Estamos mais uma vez reunidos no culto em família neste domingo, mais um domingo de quarentena. E nessas canções que a gente vai trazer hoje, queremos reforçar o cuidado que a gente deve ter com a nossa confiança em Deus. A Larissa, na quinta-feira, trouxe na oração em ação um pouco da história de Jó, contextualizando pra gente. E foi um cara que não desistiu, que perdeu tudo e não desistiu. E a gente está perdendo a nossa liberdade, perdendo algumas coisas nesse tempo, que cada um sabe o que está perdendo. Mas que a gente possa confiar no Senhor, descansar no Senhor, que as coisas vão melhorar no tempo dele. Que a gente possa tirar lições do Senhor para a nossa vida nesse tempo difícil. Então vamos cantar essas canções que possam nos encorajar em Deus a lutar contra esse momento. E a interceder pelos nossos irmãos, pela nossa nação, pela nossa igreja. E que a gente continue firme no Senhor. Vamos louvar juntos? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o continua sendo Deus, a doença vier. Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por Ele ganhei na vida eterna com Deus, com Deus.
morrer por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Que permaneçamos firmes, serenos, tranquilos diante de todo esse caos que o nosso mundo vive. E que a gente possa entender que essas coisas estão na palavra também. Que a gente deve confiar no Senhor, que Ele tem o melhor para nós, o melhor para o seu povo. E não perca a oportunidade de evangelizar, de falar Jesus para alguém nesse momento. Um momento de muita angústia, de muita perturbação e que muita gente não sabe no que confiar. Às vezes confia nas próprias mãos, na força dos homens, na força de cavalos, na força do que a gente pode fazer. E a gente sabe em quem devemos confiar. Então, nessa hora que a humanidade está tão refém de uma situação, de uma doença, que a gente possa aproveitar as oportunidades para falar de alguém que está muito além disso, que é o nosso Deus e é soberano e é capaz de mudar toda essa história. Tá bom? Aproveite esse momento e vamos agora ouvir uma mensagem do pastor Rogério. Fique com Deus, boa semana para ti. Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia. Aqui, pastor Rogério Belan, desta igreja amada, e nós temos muita alegria de estar aqui, podendo falar da Palavra de Deus no Em Família e também falar da Palavra de Deus para os amigos que vocês convidaram ou que acessaram no YouTube, e nós ficamos muito felizes. Eu queria lembrar algo muito importante para vocês. Nós temos disponibilizado na rede alguns cultos, mas também estudos. Você pode acessar a nossa escola bíblica dominical todos os domingos às 9 horas da manhã. Há uma escola dominical interativa em que você pode participar do estudo da Bíblia. Você pode fazer isso através de um aplicativo chamado Zoom. Se você entrar no YouTube e acessar a Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, você vai encontrar um tutorial que vai orientar você sobre como baixar o aplicativo do Zoom, como entrar, e você poderá estudar a Bíblia todos os domingos às 9 horas da manhã, através da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Freguesia. Vai ser muito bom, tem sido muito bom. Faça isso, faça isso. Ok, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus a sua bênção sobre nós para esse estudo dessa noite, para esse sermão desta noite. Vamos orar? Deus de amor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, Pai. Eu te suplico que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito, seja para falar a tua mensagem, seja para ouvir a tua mensagem, que ela possa nos fazer bem, alimentar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso intelecto, que nós possamos ouvir a tua voz através, Senhor, desta pregação. Tudo isso, Senhor, eu te suplico, suplicando a unção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero falar hoje nesse culto em família que nós temos todas as noites de domingo. Nós sempre falamos sobre uma questão familiar, uma questão do relacionamento, da própria estrutura familiar, mas também falamos dos valores daqueles que compõem a família. E hoje eu gostaria de falar aos jovens e sobre os jovens. A Bíblia muitas vezes vai nos mostrar pessoas jovens, falar sobre suas características, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Mas hoje eu quero dizer algo para você, jovem. Querido, querida, você faz diferença. Você é importante. E eu quero mostrar isso para você, como você é importante para a história do Reino de Deus sobre a face da terra. Eu quero mostrar isso através de um personagem bíblico lá do Velho Testamento. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia, lá em 2 Reis, no capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22.
E nós vamos ler um texto a partir do versículo 3. Mas antes de nós começarmos a ler, eu quero localizar esse momento aí. Como vocês sabem muito bem, os primeiros reis do povo de Israel foram Saul, depois Davi, depois seu filho Salomão. A partir desse momento, o reino de Israel se dividiu. Algumas tribos foram para o norte, algumas tribos ficaram no sul. Então ficou o reino do norte como Israel, o reino do sul como reino de Judá. Ali no reino de Judá houve reis, vários reis, e agora a gente se direcionando ao reino de Judá, vários reis que a Bíblia destaca suas atitudes, suas atuações assim. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor, seu Deus. Com esse jeito de ser, essa prática de ser, esses reis que fizeram aquilo que era mal diante do Senhor, eles foram atraindo de Deus uma necessidade de disciplina. E então, primeiro o reino de Israel foi subjugado e foi levado para o exílio, e não se teve mais notícia das tribos que compõem ou que compuseram o reino de Israel. As tribos também do reino do sul acabaram sendo exiladas. Houve um fenômeno que se chama diáspora, ou seja, eles foram tirados dos limites dos seus países, foram escravizados pela Babilônia. Muito bem. Antes deste período em que o reino do sul foi exilado, Judá teve um rei com características muito próprias e muito especiais. Isso aconteceu lá pelo ano 639 a.C. Judá teve um rei jovem, um rei menino. Seu nome era Josias. Josias fez toda a diferença no seu tempo. Josias fez toda a diferença no seu tempo. É interessante observar o seguinte: Josias, que se tornou rei de Judá, assumiu o reinado aos 8 anos de idade. Certamente ele tinha tutores nesse tempo, mas aos 8 anos ele assume o trono de Judá. Aos 16 anos, Josias tem uma experiência com Deus e ele realmente se converte, porque o reino de Judá, o templo, as práticas todas estavam completamente dissociadas da presença de Deus. Eles haviam esquecido de Deus. Os reis anteriores haviam feito aquilo que era mal diante de Deus. Então, aos 8 anos, Josias sobe ao trono. Aos 16, ele se converte e ele busca a Deus na sua vida. Aos 20 anos, ele se torna um indivíduo realmente maduro espiritualmente e entende que deveria purificar a nação de Judá. Aos 26, Josias pretende restaurar o templo e toda a prática religiosa do seu país. É isso que nós vamos ver a história desse rei menino, desse rei adolescente, desse rei jovem, e vamos aprender um pouco com Josias sobre como fazer a diferença sendo um jovem. Então, 2 Reis, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 13, ok? Preparados? Vamos lá. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que eles paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aí se referindo ao templo.
aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: olha, achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e Safã o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Achor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por toda a nação de Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo quanto de nós está escrito. O livro da lei, a palavra de Deus, havia sido tão negligenciada naquele tempo, pelos reis anteriores a Josias, que havia sido perdido. Ninguém lembrava mais da Bíblia daquele tempo. Ninguém lia. Ninguém obedecia. Os pais de Josias, o rei Amon e Gédida, não ensinaram a Josias o livro da lei, o livro do Senhor. Já pensou que coisa terrível? Os reis de Judá tiveram filho e não ensinaram a palavra de Deus para eles. Judá mantinha a sua monarquia, estava lá mantido, funcionava tudo. Mantinha o templo. Você vê que o rei Josias, ainda jovem, mandou que restaurassem o templo. Mantinha os cargos no templo de sumo sacerdote, de sacerdote, mantinha os funcionários, e os funcionários eram ali os levitas, mantinha os profetas. O povo entregava os seus dízimos e as suas ofertas, tanto que isso está assinalado. Havia o dinheiro entregue pelo povo para reformar o templo. Havia no templo rituais, havia rituais religiosos no templo. O povo ia ao templo, a religião continuava rodando, mas não havia a palavra de Deus. Já pensou que coisa mais louca é essa? Todas as funções do templo andavam, todos os rituais aconteciam, mas não havia a palavra de Deus. Se não havia a palavra de Deus, não havia Deus. É possível viver uma vida religiosa sem Deus? Hoje de manhã nós estávamos conversando sobre isso na escola dominical, sobre práticas religiosas divorciadas dos valores de Deus, da própria comunhão com Deus. Incrivelmente isso é possível. Nós estávamos falando sobre o jejum e o jejum é uma delas. Se uma pessoa quiser praticar jejum e não tiver nenhuma relação com Deus, isso é possível. É interessante observar isso. Eu uma vez vivi um momento interessante. Eu trabalhei muitos anos, já comentei isso, com a venda e o conserto, a manutenção de equipamentos odontológicos. E uma vez um educandário religioso, um educandário bastante grande e que detinha um poder aquisitivo bastante grande também, e o poder aquisitivo desse educandário era grande principalmente porque
uma pessoa religiosa de grande relevância naquele educandário havia recebido uma grande herança. Era uma pessoa de uma ordem superior ali dentro, de uma religião cristã. Havia recebido uma herança e ela colocou toda a sua herança, a herança de família, ali à disposição. Muito bem, uma pessoa caridosa. E eles resolveram comprar equipamentos odontológicos. Essa senhora, ela já tinha cerca de 75 anos, compraram os equipamentos odontológicos. Nós montamos um complexo de assistência odontológica muito bem montado, eles iriam atender crianças ali, uma obra caridosa, interessante. E quando aquilo estava montado, nós acabamos a entrega e a montagem, aquela senhora, com muita autoridade ali dentro, estava lá, e embora ela não fosse necessariamente da minha denominação, mas era de uma religião cristã aí milenar quase, e eu convidei aquela senhora para orar. Falei, vamos orar, agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo aqui. E ela ficou um pouco assim e falou, tá bom. Eu pensei que eu ia orar, mas ela quis orar. E quando ela quis orar, eu percebi que ela não orava, que ela só falava uma reza decorada que não tinha a menor relação com aquele momento de gratidão a Deus, aquele momento de intimidade com Deus, de gratidão por tudo aquilo que estava acontecendo. Ela não sabia além de uma poesia decorada. Ela era religiosa, ela vivia numa instituição religiosa, ela alimentava uma instituição religiosa com os seus recursos. No entanto, ela não tinha a menor relação com Deus. E aquilo me assustou. E, na realidade, a gente precisa entender que às vezes é possível tocar uma vida religiosa, tocar uma religião, manter todos os rituais sem ter uma relação com Deus. E isso é muito estranho. E a gente precisa começar a se perguntar assim, onde é que está o meu livro da lei? Onde é que está a minha relação com Deus? E eu estou falando hoje muito direcionado para os jovens. Josias, quando jovenzinho, descobriu ou redescobriu a palavra de Deus, aquilo abalou tanto a sua vida que ele rasgou as suas vestes e pensou, eu preciso começar algo, eu preciso fazer algo, no sentido de que as pessoas retornem ao primeiro amor, retornem a esse primeiro amor. A Deus, na estrutura religiosa da nossa vida, nós precisamos perguntar isso, nós precisamos questionar isso. A Bíblia é um livro qualquer ou é o livro da nossa vida? É a palavra de Deus na nossa vida. O verso 10 aqui diz o seguinte, relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Safã era o secretário, o escrivão daquele rei. Ele tinha um conhecimento mecânico. É interessante você observar que quando ele entrega, ele falou, olha, me entregaram um livro, e entrega para Josias. Mas Josias, quando lê aquele livro, aquilo mexe profundamente com ele. Deus fala com ele. O versículo 11 mostra que, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Houve um despertamento na vida do rei Josias, houve um discernimento, um arrependimento, uma tristeza até pelo passado de esquecimento, houve uma mudança de ação na sua vida. Lutero dizia algo muito interessante. Lutero dizia a seguinte frase, preste atenção. Ele dizia que o que o pasto é para o animal, o que o lar é para o homem, o que o ninho é para o passarinho, o que os penhascos são para os répteis, o que a água é para os peixes, a Bíblia é para a alma
do homem que crê. A Bíblia tem que ter a sua importância devida na nossa vida. Josias, o jovem rei, tinha um clamor interno por santidade. E esse clamor interno por santidade não é coisa daquele tempo, não. Tem que ser coisa desse tempo. Um clamor por santidade. E agora ele encontrou a palavra de Deus que purifica. Então ele tinha um desejo de santidade e ele encontrou a palavra de Deus. E aquilo fez todo sentido na sua vida. Eu quero convidar você a deixar marcadinho a fitinha aqui em 2 Reis 22 e, por favor, venha comigo a João 15, 3. João 15, 3. Vamos lá? João 15, 3 nos diz algo interessante, importante, diz assim. Preste atenção. Diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós somos limpos pela palavra. Nós somos saneados pela palavra de Deus em nós. Porque essa palavra nos traz conhecimento, mas essa palavra também fala a nossa alma e o nosso coração. E o Espírito Santo de Deus ganha um local de destaque na nossa vida, o encher do Espírito Santo. A palavra lida, sentida, vivida na tua vida, jovem, ela purifica. O grande missionário, pastor, teólogo Moody, ele diz o seguinte, ele escreveu na capa da sua Bíblia, a sua Bíblia, após sua morte, foi encontrada e lá estava escrito o seguinte na capa da Bíblia de Moody, dizia assim: a Bíblia manterá você longe do pecado, ou o pecado manterá você longe da Bíblia. Não dá para juntar as duas coisas. Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, homem de Deus, ele diz algo também interessante e importante para que a gente entenda. Ele diz que quando lemos a Bíblia, ela nos lê. E quando a examinamos, ela nos examina. O espelho da palavra, mais do que revela nossa sujeira pessoal, mas também nos purifica. A Bíblia é um livro ou é a palavra de Deus para você? Josias foi profundamente impactado por aquela leitura da Bíblia. Eu quero que você, por favor, volte comigo lá para 2 Reis. Agora nós vamos ler 2 Reis 23, 24. Vira uma folhinha aí, 2 Reis 23, 24. E o texto vai nos dizer o seguinte, mostrando o impacto que aconteceu tanto na vida do jovem rei Josias, quanto no reinado do jovem rei Josias. Ok? 2 Reis 23, 24 diz assim, que Josias aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Havia, como os reis anteriores a Josias haviam dado as costas para o livro da lei, eles tinham perdido as suas referências e começou a haver uma grande diversidade de cultos religiosos ali em Judá. Houve uma profanação do templo, uma grande idolatria, e os utensílios para Baal, que era um deus dos cananeus, estavam ali presentes, ali em Judá aqueles que eram chamados dos postes ídolos, e eles adoravam aquilo que eles chamavam dos exércitos dos céus, adoravam o deus lua, o deus sol, etc. Muito bem, Josias entendeu, eu preciso tirar toda e qualquer forma de abominação e idolatria daqui. Ele derrubou casas de prostituição que havia dentro do próprio templo
de Jerusalém, havia prostitutos e prostitutas cultuais. Ele expulsou o comércio o comércio pagão que havia ali dentro. Havia mulheres, pela descrição do texto, que faziam pequenas barracas de dedicação para Aserá, que era uma deusa síria, que havia entrado também no hábito ali daquele povo. O povo hebreu havia sido atraído pelos cultos pagãos, porque os cultos pagãos eram muito mais fáceis de assimilar, porque eles não exigiam santidade das pessoas, muito pelo contrário, apelavam para os seus prazeres, para a sua devassidão. Então eles começaram a aderir àquilo, uma vez que não tinham mais a palavra de Deus nas suas mãos. Muito bem, Josias também lutou contra o que havia nas casas das pessoas, a idolatria que estava nas casas, estava no meio da cidade, no meio da população, não necessariamente no templo, mas no meio das casas também. Porque quando a gente se afasta de Deus no convívio com a Bíblia, ou na falta de convívio com a Bíblia, as influências da sociedade, elas começam a entrar seriamente dentro das nossas casas. Em vez da Igreja de Cristo influenciar a sociedade começa a influenciar negativamente a Igreja de Cristo. Havia altares nas portas da cidade, você vai poder ver isso se você depois ler o capítulo 22 e 23. Havia altares nos vales, havia altares ao redor da cidade. Havia altares a um rei chamado Moloque, que era um rei um deus daquele povo, daquela região. Era uma prática horrorosa em que havia estátuas do deus Moloque, ocas feitas de bronze. Ali eles acendiam fogo para que aquela estátua de Moloque ficasse em brasa, e os adoradores de Moloque jogavam os seus próprios filhinhos, nenéns, ali dentro para que eles torrassem ali como sacrifício ao deus Moloque. Vejam que loucura! Havia cavalos e carruagens que eram consagrados a deuses ali, altares nos terraços que foram trazidos por Acabe. Havia também altares feitos até pelo rei Salomão, porque Salomão, no fim da sua vida, havia cedido aos caprichos das suas centenas de esposas e concubinas. Ele havia erigido altares a Astarote. Tudo isso tinha sido trazido pelos reis anteriores, porque eles abandonaram o estudo da palavra, abandonaram a Deus. Mantiveram práticas religiosas, mas abandonaram a Deus. E aí eu fico pensando com você, que coragem que aquele jovem rei Josias teve. Ele teve que lutar contra toda uma prática que já estava estabelecida no meio daquela sociedade. Que coragem! Como deve ter havido resistência, como ele deve ter sido criticado, como ele deve ter sido ameaçado, aquele rei Josias. Mas ele teve coragem, ele fez diferença no seu tempo, ele lutou contra o status quo estabelecido, porque ele conhecia a palavra de Deus. O jovem rei Josias queimou, destruiu, expulsou, esmigalhou, destituiu, derribou, ele purificou a sua cidade, o seu país, o templo. E ainda fez o seguinte, veja o que está aí em 2 Reis 23, 18 e 19. 2 Reis 23, 18 e 19. Abra lá. 2 Reis 23, 18 e 19. Disse assim: Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Aí se referindo aos ossos de um profeta temente a Deus que foi encontrado. Ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria. Interessante. Nós estamos falando, Josias reformou
toda a prática religiosa, a prática de fé dentro de Judá, mas Samaria ficava fora dos limites de Judá. Samaria era a capital do reino do norte, né? Houve muitas outras... Samaria ficava em Samaria, ali havia também práticas religiosas, e ele também estendeu a sua limpeza, a sua purificação para os arredores da sua cidade, do seu país. Então, também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez segundo todos os atos que tinham praticado em Betel. Ele influiu não só ali no seu local de reinado, mas ele influiu nas cercanias do seu local de reinado. Muito bem. Como é que isso pôde acontecer com o povo de Deus? Como é que aquele povo de Deus que foi trazido para aquela terra prometida por Deus, pelas promessas de Deus, os profetas avisaram tanto, os profetas foram boca de Deus no meio daquele povo, Deus deu a eles o Velho Testamento ali, o Pentateuco, deu a eles os mandamentos. Como que eles chegaram a esse ponto de devassidão? Muito bem, sabe de uma coisa? Eles não foram chegando a essa situação de repente. Eles foram chegando a essa situação, o povo de Judá foi decaindo através de pequenas concessões, lentamente através da história, devagar foram chegando lá. Olha o que está, volta um pouquinho para 2 Reis 14, de 1 a 4. Volta um pouquinho para o 14, 2 Reis 14, de 1 a 4. Podemos ler? 2 Reis 14, de 1 a 4, diz o seguinte, isso aí agora antes do reinado de Josias. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, se referindo a um rei anterior, também jovem. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Um rei anterior, filho de Jeoacás, rei de Israel, Jeoás, ele praticou o que era bom, mas não exterminou tudo o que era mal. Deixou que fizessem alguns sacrifícios ali em alguns lugares para um rei, para um deus pagão. Ele fechou os olhos um pouquinho, pequenas concessões. Queridos, quando a gente começa a abrir pequenas concessões na nossa vida à ação do inimigo, mesmo que elas nos pareçam pequenas e também sem grande importância, sem nenhum perigo, mas se nós começamos a abrir pequenas concessões, o inimigo das nossas almas vai enfiar uma cunha ali naquele lugar e vai alargar aquelas concessões e vai acabar nos destruindo. Aquele povo não chegou naquela situação de repente, eles foram abrindo pequenas concessões. Há uma pessoa que diz, um filósofo que diz a seguinte frase, que Satanás habita nos detalhes. Às vezes nós concedemos pequenos detalhes, abrimos mão de pequenos detalhes, e o inimigo vai e habita ali. Ele sabe que você repudia os grandes pecados, ele sabe. Mas quando você faz concessões com pequenos pecados, pequenas aberturas para ele sabe muito bem onde é que ele pode habitar. Não descuide dos seus pequenos detalhes. Às vezes a gente toma bastante cuidado com os nossos defeitos, né? Os nossos grandes defeitos, todos nós os temos. Com as nossas fraquezas, a gente toma um certo cuidado. Mas às vezes ele vai atuar na nossa vida através das nossas qualidades.
A gente descuida das qualidades, porque ele vai encontrar nas nossas qualidades também o depósito das nossas vaidades. Cuidado! Não abra pequenas concessões, cuide também das suas qualidades, previna-se contra a ação do inimigo. Outra coisa importante para você, jovens que fazem diferença, tenham a coragem de ter opiniões contrárias ao senso comum. Tenham a coragem de contrariar as multidões. Você imagina como Josias teve que contrariar as multidões naquela época. O politicamente correto dentro de Judá naquela época não era adorar a Deus. Não era. Não era ter sinceridade, humildade diante de Deus. Eles nem sabiam mais quem era o livro de Deus, quem era Deus. Eles só tinham as práticas religiosas. Tenha coragem de ser contrário à opinião da maioria, se esta opinião não estiver de acordo com a vontade de Deus. Jovens são alvo da sociedade, jovens são alvos do inimigo, historicamente. Jovens são alvo dos movimentos para a destruição da própria sociedade. É preciso resistir como? Na palavra, como fez Josias. Quero convidar você ainda para que nós leiamos, para terminar, 2 Reis 23, 25. 2 Reis 23, 25. Que diz o seguinte: antes dele, ou seja, do jovem Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Aquele rei Josias, ele teve o cuidado, o amor, a decisão de seguir a palavra de Deus. Muito bem, depois da vida de Josias, ele envelheceu, Josias morreu, assumiu um novo rei, Joacás. Depois de Joacás, assumiu um novo rei, Joaquim. E tudo voltou à situação de idolatria em Judá. Resultado, Judá foi atacado pelos babilônios e foram dominados. Judá foi dominada e foi levada para o exílio, isso aí lá pelo ano 586 a.C. O rei da Babilônia era Nabucodonosor. Nabucodonosor era a própria personificação do mal na história. E aí, Nabucodonosor, quando faz isso, está fazendo uma nova investida contra o povo de Deus, mas também uma nova investida contra os jovens. E eu quero terminar isso aqui com a leitura de Daniel 1, 3 e 4. Daniel 1, 3 e 4 vai nos mostrar justamente essa investida do inimigo contra o reino de Judá, contra outro jovem. Mas aí Deus também vai levantar alguém muito especial. Daniel 1, 3 e 4 diz o seguinte: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, era aqui os chefes dos eunucos da Babilônia, disse a ele que trouxessem alguns dos filhos do povo de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, quando o povo novamente se afastou de Deus, o povo foi conquistado, foi destruído, foi tirado da sua terra. E lá um rei, Nabucodonosor, que representava a própria ação do inimigo, vai investir de novo sobre os jovens. E levanta-se novamente um jovem de valor, Daniel, um jovem que fez diferença no seu tempo. Mas isso é uma outra história. Querido, você faz diferença no reino de Deus. O jovem de valor daquele tempo era
este que foi apresentado aqui para você era Josias, mas o jovem de valor deste nosso tempo é você. Seja alguém que faz diferença. Levante-se. Vamos orar? Eu quero trazer antes da oração os pedidos de oração e quero que você medite nisso, se você está fazendo diferença no seu tempo. Nós vamos orar pelo Gilberto, irmão do Bessa, que está hospitalizado com Covid-19, e orar pelo pastor Nilton em família, pelo pastor Sócrates, também acometidos do Covid. Orar pela Vera, que fez ontem exame para ver se estava com Covid, precisamos saber. Simone e sua família, a família de Simone está acometida também do Covid-19. Vamos orar pela Rosa, vamos orar pela Priscila do Vitor, pela Letícia, Priscila não está bem também, Marcelo está internado, a Marilac pede orações pela sua família, pelos seus filhos Jeane, Marcos e Vicente, e ela segunda-feira vai estar submetendo a uma nova quimioterapia. A Rose do Sidney pede orações pela família do Anderson, e a dona Maria Araújo pede oração também, e nós temos que orar também pelos moradores do 200 lá perto da nossa igreja, precisam da nossa oração, pedir a proteção sobre eles. Queridos jovens, façam diferença nesse tempo, conheçam e reconheçam a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Primeira coisa que eu te peço, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas limitações, as nossas falhas, Senhor. Olha para nós com amor, com a misericórdia, a graça, a bondade que o Senhor tem, Pai. Ouve as nossas orações, eu te peço. Senhor Deus, abençoa os jovens, Senhor, abençoa os jovens da nossa igreja, tão valorosos, tão importantes, Senhor, tão importantes dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro da sociedade. Que eles possam ter a coragem de Josias, Pai. Que tenham, Senhor, a disposição e também, Senhor, a ação de purificar as suas vidas e lutar pela própria purificação da sociedade, Pai. Senhor Deus, abençoa esses aqui que fizeram pedidos tão necessários, Senhor, pedem com tanto clamor, Senhor, pela saúde dos seus queridos e deles mesmos. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Levanta, Senhor, essas pessoas que estão doentes, que elas possam se recuperar completamente, a nossa súplica, Pai. Dá, Senhor, que esse momento que vivemos, seja também um momento de despertamento espiritual, de avivamento espiritual nas nossas igrejas, na nossa igreja, Pai. Ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua palavra e ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Senhor Deus, suplico as Tuas bênçãos sobre os médicos, sobre todos os profissionais da área de saúde. Ó Deus, põe Tua mão sobre eles. Põe Tua mão sobre os governantes da nossa pátria, Pai. Ó Deus, abençoa-os, que eles tenham coragem de buscar também, Senhor, purificar essa sociedade tão corrompida. Ó Deus, debaixo da Tua palavra, do Teu poder, isso é possível. Senhor Deus, nós nos entregamos completamente nas Tuas mãos. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa nossos filhos, nossos cônjuges, Senhor, todos os nossos queridos. Que a família possa sair fortalecida desse tempo em que estão juntos, Senhor, em isolamento. Senhor Deus, nós confiamos em Ti. Nós entregamos nossas vidas completamente nas Tuas mãos. Meu Pai, nós queremos fazer diferença, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, eu te peço. Que essas famílias dessas pessoas que estão nos assistindo, todas elas, possam ser ricamente abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Vamos estar juntos agora na terça-feira, às 19h30, com oração e ação. Deus abençoe. Até lá.